Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o nosso episódio de hoje, a gente está com uma presença ilustre na nossa mesa, que eu tenho, assim, muita felicidade de apresentar e uma alegria imensa. Hoje nós temos a Thaís Batista da Silva, pedagoga dedicada à educação e aprendizagem afetiva. Ela é pedagoga há 28 anos, gente, não é para menos não, olha isso. Na área da educação, uma defensora apaixonada pela inclusão e aprendizado baseado na afetividade. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Psicopedagogia, Thaís também construiu sua carreira acreditando fielmente que cada estudante, seja típico ou atípico, tem suas potencialidades únicas e que elas precisam ser valorizadas. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você conosco aqui. Uma honra. Muito feliz de saber que esse encontro ia acontecer. Quero que você fale muito aqui pra gente, porque a gente falou que a gente vamos esmagar Thaís, porque é muito conhecimento. E a gente quer saber tudo, porque a gente tem um grupo de mães, de espectadores, né, que nos assiste, todos perguntando: que dia que vocês vão falar de educação inclusiva? Eu falei, calma, vou trazer uma pessoa especialista. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Quem começa aqui? As perguntas? Pá. Bom, a gente tem assunto demais para falar da educação, né? Não é Muito. Não é à toa que ela trouxe o caderno. Gente, a professora pra gente. Ah, não, tinha que mostrar. Ela trouxe um caderno diário, gente, para responder as perguntas. Isso aqui não é combinado, hein? Ela é do papel. Ah, não. Mas... Só não vai dever de casa, tá? Corrida. Ai, não dá, né? Não dá. Não tem tempo para fazer. A gente sabe e acompanha, né, a sua história, especialmente através da Ju. E sabe que hoje você atende crianças neurodivergentes, né? Fora do espaço escolar. Sim. Queria que você contasse um pouquinho para nós como é que você foi para esse rumo. Eu comecei na educação muito cedo, né? Então, comecei lá no magistério. Eu sempre tive muito encantamento por escola, desde criança. Então eu brincava com as minhas irmãs, eu dando aula para elas. E ajudava nas tarefas e fazia tarefa escondida também. Então assim, confessando. Eu falo que eu paro e me pergunto assim, o que eu faria, né, qual seria uma outra profissão? Eu não consigo responder. Eu já me fiz essas perguntas várias vezes, não consigo responder. Então eu comecei em escola muito cedo. Eu fui para a escola muito cedo, trabalhei como professora auxiliar com 14 para 15 anos. Eu já tinha magistério, então na época podia, né? E aí, daí eu não saí mais. Então são mais de 20 anos. Só que há uns 22 anos atrás, eu tive meu primeiro aluno atípico, que foi um aluno autista e um suporte 3. E eu não tive rede de apoio nenhum. Então foi assim, professora, se vira nos 30. E eu sempre fui muito autodidata, sempre gostei de correr muito atrás. Só que na época não tinha tanta informação como nós temos hoje, né? Tanto acesso à informação. Conhecimento é uma coisa, mas acesso à informação é outra, então não tinha tanto. Questão de rede social, revistas, mas eu tive pessoas da área da educação que eu corria atrás, diretora ou uma terapeuta que atendia algum aluno específico e corria atrás. E aprendi pouco, errei muito. Então, hoje eu vejo assim, quanto eu acertei e errei com essa criança e tudo bem, né? Estava todo mundo aprendendo. Só que me encantou. Eu gosto, foi difícil? Foi desafiador? Foi, mas foi muita aprendizagem. Eu tive muita aprendizagem, ambos. E uma família muito parceira. Então, assim, uma comunicação muito aberta. Quando veio, antes da pandemia, eu trabalhei numa escola durante 24 anos e a direção e coordenação sempre, minha turma sempre teve crianças atípicas. E eu tive um ano com 6 crianças atípicas. De uma turminha de 28 crianças, 6 eram atípicas, fora as outras crianças que também precisavam aprender ou que tinham dificuldade uma área ou outra, né? Que é o comum, né? Que é comum. Mas a minha vantagem é que eu sempre tive ótimas professoras auxiliares.
E eu não tinha um olhar com elas como auxiliares. Elas também eram as professoras da turma. E aí nós conseguíamos fazer, dividir muito a turma. Como disse, fechou a porta da sala, só a turma, bora tentar fazer com que todos aprendam, né? E famílias muito parceiras. Até hoje, minha mãe brinca, ela fala assim, nossa, você conta até se espirrou, não. Mas é esse diálogo aberto, porque eu também aprendia muito com a família. A família também me trazia muitas informações dessa criança, né? Então eu tive ótimas professoras auxiliares que me ajudaram muito nessa caminhada. Quando veio a pandemia, e aí veio as aulas online, e minha turma também tinha, né, criança atípica, e que não se adaptou com a aula online. Isso me incomodou demais, me incomodou muito. Hoje, o espaço que eu tenho, antigamente era escritório de contabilidade do meu pai, que ficava em espaço fechado. E aí, nas minhas orações e tal, todo um dia eu falei assim, gente, peraí, o que é esse espaço? Eu já tinha arrumado ele mais ou menos um ano antes da pandemia. Eu falei, ele não vai ficar fechado. E aí conversei com o infectologista, fui atrás e tudo, e atendi os alunos, que eram meus alunos, ou presencial, ou então à noite, que era só ele e eu na câmera, né? na aula online. E eu fiz porque eu quis. Sabe assim, me incomodava muito porque que os outros tinham acessibilidade ao conhecimento, mesmo com a pandemia, e essas crianças não, porque tinham dificuldade. E muitas vezes a família até diz, não, Thaís, a família queria dizer, tipo, não, vamos tentar, a gente precisa tentar, vamos tentar. E aí no final da pandemia, alguns conseguiram, né, na época era o primeiro ano, serem alfabetizados, outros saindo lendo palavrinhas de sílabas, não com uma alfabetização ideal, mas saíram lendo mala, pala, bala, pata. E aí no final do ano a gente, né, fica aquela coisa assim, nos trancos e barrancos conseguimos. E aí, com o espaço, veio aparecendo crianças, tanto atípicas e não atípicas. As pessoas sempre me perguntam, mas você aprende só criança atípica? Não. Aqui todo mundo aprende. São todos. Crianças atípicas e crianças não atípicas, todo mundo aprende. Todo mundo tem o convívio com todo mundo, tem o planejamento específico, os materiais que nós vamos utilizar e as diferentes faixas etárias. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a faixa etária que você atende hoje? Hoje nós atendemos crianças de 4 anos a adultos de 23 anos. Nós temos alunos de universidade que não conseguiram, acho que veio muita coisa da pandemia mesmo, fazer um resumo, um mapa mental, como estudar. E aí professores de matemática e de língua portuguesa ensinando os adolescentes adultos, né, vamos dizer assim, a estudar. E tem convívio. Então, assim, é um espaço que durante o turno pode ter no máximo 6 crianças ali. Então, e como eles ficam no contraturno escolar, eles têm convívio com todas as crianças que estão ali. Então, tem dia que tem crianças de 5 aninhos e um adolescente de 14, o outro de 8, e está tudo junto e misturado e nós estamos juntos. E conversando e um ajudando o outro e respeitando e convivendo com as diferenças. Porque não é aceitar, é saber conviver com as diferenças. Quando você aceita, ou você aceita ou você nega. Não tem meio termo, né? O aprender a conviver não ter respeito. E as perguntas que vão surgindo sobre a criança. Mas eu não aprendi isso ainda. Nossa, fulano sabe isso, eu ainda não sei. Né? E aí a gente vai mostrando, aqui não tem melhor nem pior que ninguém. Aqui todo mundo aprende. É sobre isso. E aí estamos aí para caminhar. Que massa, hein? Vamos para uma segunda pergunta aqui. Nós sabemos que um dos maiores desafios da inclusão que é o nosso tema, né? Que é o nosso tema, né? Que está nas escolas, que é, eu acho que assim, se a gente for abrir aqui uma pergunta ao vivo para os nossos ouvintes e telespectadores, todo mundo vai ser unânime essa pergunta, porque assim, tudo é sobre a evidência na escola, né? E da sua visão, quais são as dificuldades das escolas
em proporcionar um ambiente educacional apropriado? É desafiador. É grande, a dificuldade ainda é grande. Eu visito as escolas, né? Hoje, Ana, eu tenho profissionais, não é instituição, profissionais que se mostram mais abertos e mais desejosos, e conhecimento até, e profissionais mais fechados. O que eu mais percebo é que muitas vezes porque assim, quando a gente pensa em educação, eu tenho que ir muito além da grade curricular, né? Então ela é muito multidimensional. Traz questões sociais, traz questões cognitivas, traz questões afetivas, né? Então, eu acho que o primeiro trabalho vem na família, e vem da família aceitar um trabalho inclusivo. E vocês vivem uma batalha contínua. Eu vejo, né, no banho e tudo. Eu falo, gente, é batalha atrás de batalha. Não tem guerra, é batalha atrás de batalha. Mas que a gente precisa parar com isso, porém, depende muito da instituição, da educação. Se a instituição aceita ou não. Então, por exemplo, eu tenho professores, tem um teórico, Moura, que eu gosto muito dele, que ele fala, a afetividade ligada à aprendizagem, né? O cérebro, ele só aprende quando ele tem emoção. Eu tenho professores muito afetivos com o aluno. E quando esse professor é afetivo, ele consegue criar conexão com o aluno. A gente precisa aprender com esses professores. Só que a instituição precisa dar voz para esse professor. Nós temos professores que querem sim adaptar a atividade, que querem arrumar fonte, que querem materiais necessários, que querem ter recurso, mas a instituição não está aberta. Eu vivi isso. Eu não tive, eu preciso de tal jogo, não tem como, eu preciso de tal jogo, não tem como. Fui na papelaria, comprei com o meu dinheiro, fiz todos os jogos. Professor precisa do outro professor. E por mais que... E a rede de apoio que você falou. O professor precisa da rede de apoio. Então, sim, quando a gente chega na escola, a família... Quando eu falo a gente, eu falo assim, a família, o terapeuta, né, o professor particular, o fonoaudiólogo, qualquer profissional. E fala sobre adaptação, não estou nem falando sobre PEN, nem sobre planejamento, estou falando sobre adaptação. Uma adaptação mínima que seja, aumentar a fonte, né, o necessário. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, ele vai aprender, mas se você não der a ferramenta necessária, ele não vai aprender. Assim como qualquer Como pessoa. outra criança também que já sabe determinar, ele já sabe determinado conteúdo, tá ótimo, então ele está aqui para socializar. Não, o espaço da escola é de aprendizagem. O cognitivo precisa estar presente, mas é um trabalho ainda muito de formiguinha. Por quê? Porque os profissionais ainda enxergam rivalidades e não parcerias. Eu não estou falando parceria de fechar contrato. Não é isso. Mas é a parceria do olhar. Quem é prioridade aqui? É a criança. Não sou eu, Thaís. Não é a escola com nome tal. Não é o professor. A prioridade aqui é a aprendizagem da criança. Qual que é a missão da escola? Não é que todos aprendam? Que todos os alunos aprendam alguma coisa? Então, a gente precisa fazer, né, acontecer. Eu acho que o maior desafio é esse. Ver muito como rivalidade. Não como parceria. E a gente percebe que isso ao mesmo tempo que já conquistaram muitas coisas, que professores afetivos e que querem fazer e desejam, e aí a gente precisa aprender muito com esses professores, valorizar muito esses professores, e a gente não valoriza, a gente elogia pouco quem faz, porque é da nossa cultura. Né? A gente vai muito mais para a negação do que a gente reclama do que a gente elogia. Muito mais, né? Porque a falta faz falta. Sim. Né? Tá parecendo a mãe, quando o aluno tira 10, tira um 8. Mãe, sua obrigação. Eu entendo um pouco isso, mas a gente precisa, para ganhar mais força, a educação inclusiva e mostrar para os educadores, para os outros profissionais que não é rivalidade e que é parceria, a gente precisa valorizar quem faz. E a gente valoriza pouco. Eu falo por mim. Né? A gente valoriza pouco.
E quando a gente está em parceria, né, os profissionais da educação dentro do ambiente escolar mesmo, você pula uma etapa, porque você não precisa reinventar a roda. Você já sabe o que funciona. Se você está disposto a ouvir o que o outro já experimentou, você consegue agregar, você consegue aprimorar aquilo que já foi testado. Ao invés de ficar nessa disputa, né, de que não, eu vou fazer melhor, ou então não, eu não preciso Porque fazer. precisam inventar, mas É. não se reinventar. Mas uma coisa importante também que a gente sempre ressalta sobre isso querendo ou não, a educação inclusiva, a inclusão como um todo, principalmente nas escolas, em todas as áreas, mas acho que na escola acho que pega mais, é trabalhosa. Dispõe de tempo, dispõe de esforço. De recursos, às vezes. Então você explica às vezes para a criança 30 vezes a mesma coisa e aí você sai com aquela sensação de que, poxa, ela não aprendeu nada. Só que aí é onde que eu vejo, e foi um dos motivos pelos quais, né, eu encontrei a Thaís e eu falo que foi um achado de Deus mesmo, que era para acontecer esse encontro. A atitude, que é o que a gente sempre prega, né, que é a acessibilidade atitudinal. Você se esforça, você às vezes não tem um recurso, mas você tenta entender o que a criança precisa para buscar, aí você não, vamos lá, então vamos desenvolver uma ferramenta, uma forma que ela sinta vontade de fazer, que Maria chegou, eu falo por mim, porque Maria estuda lá, Maria chegou totalmente desinteressada ali. E era uma das coisas que ela não tinha interesse. Hoje ela tem já uma autonomia de falar, ela já pega a tarefa, ela já pega a agenda, ela já pega o livro, sai caindo com aqueles livros. Agora Thaís deu uma mochila, agora tem uma mochila para levar as coisas. Os livros dela para fazer as tarefas, né? E aí, o que ela aprendeu lá, ela reproduz em casa. Então eu só falo assim, Maria, a tarefa? Tem, mãe, tem tarefa. E ela já corre na mochila e já pega as coisas. Ainda não está do jeito que a gente sonha, tipo da criança, ir lá sozinha, abrir a página. Eu sei que isso vai acontecer. Não no tempo que a gente espera, mas no tempo dela. Mas ela já se organiza. Ela já senta na mesa se organizando, né? E eu vejo muito isso positivo, da forma com que a Thaís começou o trabalho, né? Então é realmente a acessibilidade atitudinal. Existem desafios, é o nosso tema, mas depende muito do olhar do profissional. Sim. Sabe? A maneira como que você enxerga essa criança. Você olha para ela, você sabe que ela não tem 100% das potencialidades de uma pessoa típica, mas você consegue ver aquilo que ela pode avançar. Sim. E aí você começa a aguçar isso. Que ela tem as potencialidades dela. Ela tem potencial para aprender. Para aprender. Não aquilo que você gostaria que ela aprendesse, mas às vezes ela tem mais desenvoltura para matemática. Eu já percebi isso na Maria. Ela gosta muito mais de matemática do que português. Ela faz com muito mais prazer na matemática do que no português. Então aí tá bom. Aí o Henry, o Theo, o que eles gostam? Então vamos trabalhar nisso. E aí o grande problema é que a escola vem maçando, enfia a goela abaixo um conteúdo sem noção, que é a nossa briga. O sistema já não ajuda muito. O sistema já não ajuda. Então, eu falei, isso eu falo por mim. Gente, vamos aprender o sistema solar? Tá bom, se ela aprendeu que é Sol e Lua e que a Terra gira e tá tudo bem. Precisa a menina aprender que tem esse tanto de planeta? Que vai, sabe? Se quiser aprender, e se quiser aprender, o como vai ensinar. Sim, e se não conseguir, tá tudo certo. O que não entra na minha cabeça hoje, da educação inclusiva, e ainda voltando nessa pergunta, que é, se o professor, a instituição tem um planejamento anual, ele já é feito anual. Aí tem a escola que é bimestral ou trimestral. Já é definido. Tem toda a definição dos conteúdos. Por que eu já não posso organizar recursos, ferramentas que auxiliarão na aprendizagem desse aluno que é mais visual? Que requer recurso concreto? Porque cansa. E tem o tempo de planejamento. Entende? Então, assim, se eu tenho lá o sistema solar, o que a Maria fez? O que nós fizemos? Vamos montar o sistema solar. Ela montou. Com material concreto e tal, tinta e faz. Falou os planetas. Estrelinha. Identificou os planetas. E colocou todos os planetas, não foi só o Sol. Teve sentido. E ela porque assim, a criança com síndrome de Down,
ela tem uma memória visual boa. Então, a memória visual, ela é muito mais desenvolvida do que a oral e a auditiva. Depois vai desenvolvendo, ela vai desenvolvendo. Mas se eu já sei que essa memória visual chama atenção, ela tem, né, essa habilidade maior, por que eu já não utilizo? E aí fica essa luta, o professor fica como, ele tem a sensação de como se fosse um trabalho a mais. Não é um trabalho a mais. E aí tem uma outra questão. Tenho 28 anos de sala de aula. Eu nunca tive formação sobre educação inclusiva nas instituições que eu trabalhei. Então, quando a gente pensa assim, estratégias para uma educação inclusiva, a primeira é aperfeiçoamento do corpo docente. Era a capacitação do profissional. Entende? É por isso aí levar palestrantes, não leva para alfabetização, não leva para matemática, não leva para o avanço da tecnologia. Então vamos falar sobre a síndrome, vamos falar sobre autismo, vamos falar sobre TOD, vamos falar sobre dislexia e tal. Vamos entender como é que o cérebro funciona na dislexia. Na igreja. Então assim, não oferecem. Não é cultural. Nem sabe. Nem disponível. E nem Às disponível. vezes não sabe nem a diferenciação, entendeu? Sim. É por isso que a gente tem muita resistência também dos profissionais, porque não tem conhecimento para lidar com isso. E é justo, né, falar como é que eu vou lidar com uma criança que tem essas especificidades se eu não sei como fazer isso. E aí quando a gente tem qualquer tipo de formação ou de informação dentro da escola, é muito superficial. É aquilo que já é comum a todo mundo, que toda a sociedade, né, teoricamente, sabe. É aquilo que sabe. Então, para um profissional da educação, aquilo tinha que ser aprofundado. Mas aí não, a gente fica tendo ali só como se fosse um pontinho a mais para dizer a escola está trabalhando pela inclusão, ao invés de efetivamente. Olha, eu coloquei o seu filho com esse professor porque esse professor tem mais jeito. Não pode ter mais essa fala. O seu corpo docente tem que estar preparado. Ou aqueles cursinhos rápidos, né? A distância de 12 horas. Ok. Entende? Então, assim, a gente vou fazer uma analogia. Você entra lá na loja, né? Eu entrei na loja, lá no shopping, banco de varal. Virei pra vendedora e falei, olha, Panda, me arruma uma blusa pé. Quero um pé. Aí, não, Thaís, tamanho único. Escolhi lá 4, 5 peças. Nenhuma me serviu. Escola não pode ser mais tamanho único. Entende? Então, assim, não pode. Nós não temos mais a língua portuguesa só dessa forma, letra cursiva, cópia, página tal, da página tal, 6, 5 tarefas para casa. Olha, adaptei. Como que é a adaptação? Eu peguei lá o livro didático, adaptação. Eu risquei quais exercícios ela não vai fazer. Então, ela vai fazer só esses 3. Isso não é adaptar. Não. Isso é só os meios. O mais fácil. Acontece. Não, e aí assim, o que ainda é pra fazer, a criança não sabe ler, né? Porque ela não sabe ler, a letra não é letra apropriada, né? Então é complexo também. Entende? E assim, criança que precisa do professor mediador. O professor mediador, ele não pode ser mais um colega da sala de aula. Exatamente. Né? Ele não pode, não deve ser mais um colega da sala de aula. Primeiro, que ele precisa ter acesso ao planejamento. Muitas vezes não tem. Aprende na hora. Na hora. Né? Não, ele fica alguns têm, não tem valorizado esses alguns, gente. Poucos, mas tem. Vai dar certo. Tem, vai dar certo. Sobre isso. Então, assim, mas a maioria não tem acesso, ficam sabendo na hora. E aí, por exemplo, vou pegar lá da educação infantil, não vou nem para o 6º, 7º, 8º ano. Vou trabalhar blocos lógicos até essa professora mediadora sair da sala, ir na secretaria, pegar o material, voltar. Já passou. Né? A criança fez o quê? Já está já regulou, já bateu no colega. Olha já o comportamento dela. Aí o que acontece com a mãe? A pobre da mãe? Busca mais cedo. Porque liga, porque olha, seu filho bateu no fulano, seu filho cortou o cabelo do ciclano. Mariana cortou o cabelo do monte, né? Meu Deus. De lá, porque ela pôs a cabeça pra Estou aqui, né? O que ela quis dizer? Gente, Mariana, eu estou aqui. Não sou invisível. Aí, não chamei a atenção de uma maneira. A gente já chega na nossa cara. Olha, aconteceu alguma coisa que sua filha não comportou. Eu falei, não vai comportar. O que ela fez?
Entendeu? Ah, mas o que ela fez antes? Não tem. Às vezes Qual é o não tem. contexto da história? Por que esse jogo não estava na sala desde sempre? Né? O professor mediador, ele tem que ser ponte comunicativa entre o professor regente e os professores regentes. E ele acaba virando assistente, né? Esse ano, gente, eu estou em contato com uma professora mediadora maravilhosa. E a gente vê assim, ela tem uma vontade e tem procurado saber, conhecer. É uma criança que hoje tem 8 professores. Ela fez uma comunicação entre os professores de matemática, de ciências, de geografia, por conta da aluna, de uma forma tão eficaz, tão humanizada, e aí a gente fala da afetividade com a aprendizagem, né? Tão humanizada que eu falo assim, nossa, olha, eu vou falar o nome dela, eu falo, olha, Prolete, é seu mérito, porque você faz acontecer. Sim. É um mérito dela, sabe, dela fazer acontecer, e faz tanta diferença. Sim. Ela corre atrás. Olha, Thaís, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, e escreve na agenda da criança toda isso. Comunicativo, cara. Por quê? Que é isso, a gente precisa valorizar esses professores que fazem acontecer, né? E de mostrar, ó, direção, coloca esse professor para conversar com os outros professores mediadores. Professor precisa do outro professor. A gente aprende junto. Nós não falamos que as crianças aprendem junto, né? Olha, cada um aprende com o outro, convive com o outro. Professor também. Se um professor hoje falar assim, eu não consigo ter aluno atípico, então desiste da profissão. Não tem como. Porque é impossível que ela nunca tenha. Com laudo ou sem laudo, a gente sempre vai ter diferenças dentro da sala, Sempre dificuldade existiu, de aprendizagem. Nossa classe, que ainda não era desmistificado, né? Não tinha um laudo, não tinha a voz de hoje, que é do autismo tudo. A gente sempre sabia que tinha um coleguinha que não fazia o dever, por quê? Porque ele não dava conta de acompanhar, mas ele também tinha vergonha de pedir para a professora repetir de novo, ou dos colegas que ele tinha uma tribo lá, dos colegas rir dele, porque ele não sabia interpretar. Então, assim, toda turma tem uma pessoa ou outra que ela não vai conseguir acompanhar a turma no corrente normal, mas só que hoje é só assim, tem um laudo, não consigo. Aí a pessoa que tem um laudo, não, ele consegue. Agora, se a criança tem um laudo, a criança não, vamos falar em tudo, qualquer pessoa, tem um laudo que diga um diagnóstico, aí ele já coloca uma dificuldade maior do que o laudo da criança e da pessoa. O laudo vem primeiro. É por isso que eu detesto esses termos de crianças laudadas, sabe? Não tem que existir. Porque tem um monte que não tem laudo nenhum e ela tem dificuldade. E as pessoas se atentam para ajudá-los. E são crianças típicas, né? Sim, então, assim, e a pessoa precisa entender qual que é o movimento que acontece na vida dessa criança para que ela esteja assim. Às vezes a separação dos pais, eu vejo muito que ficam nessa ondinha aí, escolhe família. Mas isso não acontece. Esse escolhe família acontece no dia da mãe, do dia da avó, não sei mais o que, pronto. Mas no cotidiano é raro as escolas que te mandam uma mensagem, olha, por que o fulano não veio? A escola de Maria faz isso, acho bacana. Olha, ela não apareceu, tá tudo bem? Então, assim, sentiu falta da criança. Eu já tenho mães que falam pra mim que o menino ficou uma semana sem ir na escola e nunca perguntaram pra ela por que ele não foi. Não, e muitas vezes você não consegue nem ter contato. Tipo assim, o menino não faz falta. E se saiu de casa pra ir pra escola, não chegou na escola, ninguém vai saber? Não existe. Não, mas muitas vezes você não tem nem o contato com a professora. Eu senti demais isso. A gente teve um período ali que você não podia nem chegar na porta da sala para falar com o professor, né? Acontece. É claro que não é um lugar para você trocar ideias, mas você olhar para a carinha dela e ver assim, né? Não vou pegar Nossa, faz muita diferença, assim. Você pelo menos tá ali. Você como mãe, como família, também cria um vínculo com o profissional. Não é só a criança.
criança, né? Então, quando a criança vai para terapia, por exemplo, tem todo um período em que ela precisa criar o vínculo com o terapeuta. Isso também acontece dentro da sala. Sim. Isso também precisa acontecer para a gente ter segurança enquanto família quando você entrega a sua criança. As crianças passam 5 horas dentro da escola. Como é que você não sabe na mão de quem é que tá? Não tem jeito. Aí troca profissional, você nem sabe. Você vai descobrir outro dia que a criança chegou lá e falou, hoje a tia é outra. Como assim? Eu não tô sabendo quem é. Quem é essa tia? De onde ela veio? O nome da tia é X, Gente, o nome da tia é outro. Demais. Muito. Agora imagina pra mãe que tá de fora e fala assim, gente, como assim? Imagina uma criança atípica que já criou um vínculo com o profissional e de repente, sem aviso nenhum, chega alguém lá e aí não te fala se a pessoa vai continuar ali ou não, se ela tá só substituindo, não tem um contexto. É assim, só vai. É uma linha de a comunicação produção. aberta é tão eficaz, né? Aí eu me pergunto, por que não? É medo, É medo, é receio, né? Que medo é de não deixar a família conversar com quem coloca a mão na massa e que está com seu tesouro mais precioso ali todo santo dia, que é o professor. Aí depois a gente chega, já mandando os 2 pés na porta. Mãe, é barraqueira. Descontrolada. Não sei o que, tá vendo, menina? É assim porque a mãe é daquele jeito. Mas aí não dá crédito da gente, né? Você marca a reunião, o professor não participa da reunião. E é o professor que está colocando a mão na massa, que conhece o aluno fielmente, que sabe falar, olha, tem dia que está bem, tem dia que não. Tal dia funcionou isso, tal dia não funcionou isso. Mãe, está acontecendo alguma coisa? Ou não? É a comunicação. Eu acho que a palavra-chave é a comunicação diária. Ela precisa, é necessária. Necessária. Claro que a mãe ou o pai que quer bater papo, não, né? A gente fala, olha, eu preciso começar algo. Mas é tudo questão de bom senso. De bom senso, né? de organização. Eu também que eu falo, né, enquanto partida, a gente tem essa vontade de falar. Eu percebo que tem mães que o menino nem vira as costas, ela já correu, foi embora. A gente também tem esse outro lado, né? Dos pais que não se preocupam. É o tempo que eu tenho. É o tempo que eu tenho ficar livre. É bem isso. Mas eu sou a mãe que sai correndo, que é o tempo que eu tenho pra trabalhar. Mas é a mãe sensível, lógico, quer saber. Não, mas e aí também vem o outro lado, né? Aí eu tô fugindo do assunto, mas vem o outro lado, né? De que muitas vezes as mães chegam lá na porta, eu já fui essa mãe julgada, que eu chego lá na porta correndo do home office, e aí às vezes eu tô de maquiagem, mas eu tô de short porque eu tava dentro de casa, e aí a mãe chega correndo e fala assim, nossa, tá vendo? A mãe tava à toa em casa, e chegou aí atrasada a buscar a criança. E aí, isso é social, né? A gente faz esses pré-julgamentos, não tô falando que isso é exclusivo da escola, isso é de todo lugar. Então, quando a gente começa a criar esses rótulos, é que acabam limitando a gente. Aí a gente acaba afastando da escola, afastando da relação com a professora, afastando da relação com a mãe. Quem sabe do seu corre é você. Exatamente. E aí eu falo assim, não só o outro me vendo como mãe, mas eu, às vezes, né, a gente como mãe, você olha ali pro outro e fala assim, nossa, dá aquela entortada de nariz, e aí você não se permite criar aquela relação de comunicação aberta, por bobagem, por rótulos que a gente fica criando absolutamente desnecessários. E é o que a gente luta para que não aconteça com as nossas crianças, né, o tempo inteiro. Precisa normalizar. Precisa. Que cada um é do seu jeito, que cada um tem a sua história, o seu corre, as suas coisas para fazer, né? A gente tem que... E tudo bem, cada um sabe de si, né? A gente respeitar esse espacinho do outro, onde começa. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né, são dos direitos que a gente tem que ir atrás. E um dos mais falados aqui sempre é do profissional de apoio dentro da sala. Sempre. É uma luta, esse mesmo é uma luta diária para conseguir, para você comprovar que a criança precisa de um apoio, para você... Não, aí vamos abrir o parênteses, um apoio pedagógico. Pedagógico. Né? Porque além de dar uma dúbia, né, interpretação de tudo isso aí, e aí acha que pode ser qualquer pessoa tipo de apoio. E não, a gente entende que a gente precisa dos cuidadores, nós temos crianças que a gente precisa desse suporte. E eu falo mais,
essas crianças que precisam do cuidador, ela também precisa do pedagógico. Entende? Aí a escola fica limitada só em arrumar alguém para levar a criança ao banheiro, trocar a fralda, Não é o coleguinha mais velho. Entende? E só. Aí o que ela aprendeu, a professora está explicando multiplicação. Aí coloca uma massinha na mão da criança. E aí não pode trabalhar a multiplicação com a massinha, Não né? trabalha, por quê? Porque nossa, gente, 3 vezes 2, vamos fazer o 2 aqui, quantas vezes? 1, 2, ó, fez 1, 2, coloca o palitinho de picolé, 1, 2, coloca o palitinho de picolé. Aí Pronto, eu trabalhei multiplicação com a criança. Aí vem a crença de material do acessível. Aí eu acho que vem Preparação. a preparação do corpo docente. Preparação e crença limitante. Porque se esse profissional pega uma criança com PC, desculpa, ela olha para a cara dele e fala, ele não vai aprender nada. Porque a gente vive isso na prática. Dentro do que a gente faz, na adaptação das crianças, dos líderes, das crianças que chegam para a gente, no projeto que a gente tem, que a gente adapta, né, a lição bíblica para essa criança. Do jeito que ela consegue, com visual, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sei que Maria aprende, eu percebo que as crianças aprendem muito ali no visual. Mas, às vezes, o próprio líder, o que eu trabalho entra em conjunto com todo mundo é para desmistificar essa crença limitante de que o menino tem paralisia cerebral e ele não pode entender e compreender o que você está fazendo. Sim. Talvez ele não vai te entender ali naquele momento, mas ele vai te dar um indício uma hora ou outra. E aí, é a sociedade como um todo. A professora olha para o menino em cima de uma cadeira de roda, que ele não consegue nem se expressar e pronto, ela já rotula, fala, não, ele só precisa pegar nessa massinha e ele fica 5 horas. Vamos só ocupar o tempo dele. E aí o que acontece? O professor regente precisa pegar e falar para esse professor do apoio, que eu chamo professor mediador, né? Porque tem que ser, não é só um apoio, ele tem que estar ali auxiliando mesmo. Faz as mediações para aprendizagem, seja social, afetiva ou cognitiva. Então, esse professor mediador tem, às vezes, que ensinar a criança a brincar com os colegas. A entrar na brincadeira, por exemplo. Né? Não é só o cognitivo. Que a gente percebe? Aí o professor regente precisa ter um olhar. Eu sei que o trabalho específico para o professor regente, dependendo da demanda, às vezes não é favorável. Não tem como. Mas ele tem como virar para o professor mediador e fazer assim: ó, fulano, tá vendo aqui? Agora nós vamos fazer multiplicação. O professor regente, ele precisa ter essa responsabilidade. Então, agora tá aqui, ó, o popt, a massinha e os palitinhos de picolé. Vou fazer uma vez com você faz com ele, 2 vezes 3. Gente, só um minutinho aí, tá bom? É didática, é dinâmica da sala. Então, ó, 2 vezes 3. Vou fazer o 3 2 vezes. 1, 2, 3. Põe um palitinho, ele vai entender que fez uma. 1, 2, 3. Ele não quer, pega o dedinho, vai lá, ajuda fazendo o popt. Conta, depois contou tudo, 6. Pega o palitinho, 6. Não escreve, ficha numérica 6. Mas eu preciso ter minha caixa de matemática ali. Porque se eu for preparar esse material na hora, é ser proativo com a aprendizagem. Mas aí o que a gente vê? O professor de apoio e a criança tá lá no canto da sala. E o professor de apoio tá sabendo o que está acontecendo ali na hora? Exatamente. Ele não sabe o que é trabalhado, ele tá como ouvinte também dentro da sala. E apenas como um cuidador. Porque ele não tem as ferramentas, ele não tem tempo acessível. E não autorizam ele a fazer. Não autorizam ele. E aí, assim, é uma inclusão excluída dos dois, né? Porque exclui o aluno e o professor de apoio. Na escola que eu fui recentemente... Mas o já ganhou o salário dele, tá tudo certo. Porque ele também, se não tem um olhar, se ele não olha pra criança... Se ele não corre atrás também... Tem um compromisso com ela de falar assim, não, Deus me colocou esse menino aqui e eu vou fazer de tudo pra que ele aprenda. É o olhar, é a acessibilidade que a gente fala da atitude. Do cara fazer. Isso mesmo. Mas não, eu tô confortável. E meu salário vai vir do mesmo jeito, ele aprendendo ou não. Aí a mãe vai buscar. E aí, foi lindo, fez tudo. E chega na reunião de pais e você não tem o material. É isso que me corta. É isso que eu fico nervosa, que eu fico irritada. E eu perco a razão às vezes, porque eu não consigo entender. Como
que você tem esse sangue de barata, de ser um profissional atuante na área da inclusão, da educação, você está com a criança do seu lado e você trata ela como se ela não fosse nada? Mas e você sabe que a gente tem que trazer essa consciência para as famílias também. Sim. Porque o que a família acha? Que a minha luta vai até eu conseguir o profissional. Eu consegui o profissional, ok, tem alguém ali cuidando e ajudando a minha criança dentro da sala. Saber o que ele tá fazendo. Mas ela nem, às vezes ela nem tem noção de que aquele profissional deveria estar mediando a aprendizagem dele. Não, ele não é só para ele acompanhar até o banheiro. Então a gente não tem muito dessa consciência. Então eles acham assim, não, eu preciso ir atrás do direito dele, que é ter lá alguém dentro da sala. A partir daí é dentro da sala. Não, a gente tem que estar junto, igual a gente falou da terapia. Sim. Eu preciso cobrar lá na terapia para saber o que é que foi feito. Seja em escola pública ou escola particular. Em qualquer lugar a gente precisa. Qualquer instituição. Senão, como é que a gente vai ter essa métrica, né? Já é muito difícil a gente conseguir saber como acompanhar a aprendizagem, porque são coisas muito subjetivas. Às vezes a criança está ali com dificuldade para ler e parece que elas viram uma chavinha e de um dia para o outro elas estão lendo, mas não é de um dia para o outro. Foi uma construção gigantesca que aconteceu até ali. Então, a gente precisa querer enxergar também esses detalhes. E a vida da família atípica não é fácil. Não é fácil. Ali corrida, mas a gente precisa ter noção e consciência desses deveres também. Tentar se informar. Eu tenho falado muito com algumas famílias assim. Ao chegar na reunião, faça perguntas específicas. Hoje, na língua portuguesa, o que minha filha aprendeu, ou o que ela está aprendendo, ou o que ela precisa aprender. Coloque 3 metas, não precisa colocar 10, 15. 3 metas. Vamos todo mundo fazer uma força-tarefa? Então, bom. Na matemática, vamos fazer essa força-tarefa? Escolas, algumas fazem, outras não. Né? A gente fica nessa luta, porque eu fui em reunião, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Então não mande livro literário, tem como pegar a atividade lá do 2º ano, né, que ela ainda está no início da alfabetização, do 2º ano, e mandar a atividade do 2º ano, terá muito mais significado e sentido para essa criança do que um livro literário com 3, 4 capítulos. Sim. Aí no dia seguinte me manda um livro literário. Aí eu falo assim, fulana, olha, muito bom esse livro. Eu vou ler só uma parte para você, porque eu também não vou desfazer do material da escola para criança. Porque a vontade é de fazer, né? E muitas vezes os pais fazem na frente. Nossa, isso aqui é chato, grande, eu vou ler isso aqui. Faz. E não, aí a minha vontade também é de fazer isso. Mas, nossa, essa história é boa e tal. Vou contar um capítulo. Fecharei aqui, outro dia a gente lê. Bora fazer outras coisas. O que tem sentido e significado para ela. Não adianta a gente pular etapas, né? Não dá para você querer pisar lá no último degrau se você não caminhou os outros ainda. Nós aprendemos a partir do que eu já sei. Né? O conhecimento pré-existente. Eu aprendo a partir do que eu já sei. Eu não vou aprender a escrever uma tese se eu não conseguir fazer resumo, esquema, mapa mental. Então, né? Então, a partir do momento que eu sei um esquema, um resumo, eu posso... É a mesma coisa criança. Sim. A gente volta no PEI, né? Que é a próxima pergunta. A gente sabe, né? Até fiz uma palestra junto com uma renomada profissional e ela falou muito sobre o PEI. E uma das coisas que a gente estava até argumentando sobre isso era justamente, uma ferramenta importantíssima, né? Que é o plano de desenvolvimento individual ali. Tudo bem, a escola tem que fazer, ela tem que fazer. É direito da criança. É direito da criança, mas ela pode até fazer, mas ela não aplica e ela nem mostra para a família que fez, disponibiliza. E não revisita nunca mais, né? Sim. Só tem ali como um formulário. E aí era uma questão assim que eu penso, bom, na matrícula, sua criança tem necessidade específica, o que ela tem? Tá, ela tem isso, beleza, então vamos olhar, é uma criança que já é da escola, todo mundo já sabe quem ela é, então é muito mais fácil você ter esse PEI antigo e adaptar os outros, beleza. Passou ali uma semana, tá tudo bem, já tá familiarizada, esse PEI tinha que ir para casa da família.
A mãe tinha que saber o que a criança vai aprender. Não precisa ser o ano inteiro, não. Me mande aí de 3 O bimestre. A escola é bimestral? Então vamos colocar Não é? bimestral. Até porque- A escola é trimestral? Então vamos colocar trimestral. É esse o que eu sinto falta, e eu acho que a maioria dos pais, eu respondo, acho que a pergunta, a dor de muitos pais é essa. A gente não tem essa troca. Feedback, Tá, né? então o que a Maria tinha que aprender no primeiro trimestre? Sei lá. Vamos fazer só então É. sílabas com vogal A, Sim, é isso consoante que eu vogal A. entendi. Mala, Beleza. pata, casa, Aí a vaca. gente não tem a Tá. reunião, não tem as reuniões que tem que ir na escola. Na reunião, nunca foi me mostrado nada do plano, que eu nunca vi, nenhuma escola que ela estudou até hoje, nenhum. Fui descobrir o que é plano que eu estou estudando. Sobre Isso facilitaria demais até nas terapias. né? Sim, aí eu ia Direcionamento. saber, olha, Juliana, a gente tinha o objetivo dela aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ó, esse aqui ok, esse aqui ainda não, esse aqui a gente vai jogar ele pro próximo trimestre e a gente vai tentar de novo. Eu ia ter noção que ela tá com dificuldade em tal coisa. Aí eu tenho um professor de apoio na escola, né? Por exemplo, tem professor de apoio não. O meu professor de apoio é a Thaís. Só que fora da escola. Levo lá, Thaís, não foi, nesse trimestre não conseguiu atingir isso aqui. Beleza, então vou fazer atividades para ajudar no contexto. Mas não acontece essa comunicação. Então, aonde que vão me falar que a participação da escola e família acontece? Não acontece. Entendeu? E a lei Não ainda é muito acontece. frouxa. E é tudo muito E onde que jogado, vão te e é falar tão a simples. dificuldade dela? No final do ano? Não fala. Né? Passou de ano, não sei nem como fez prova e como é que conseguiu nota. É esse Aí o grande tem problema. Aí a gente chega com crianças na E adapta a trissomia. prova, mas não adapta a atividade. Sim, Eu não quero ver, eu quero O ver o resultado. processo. processo. Aí a não. gente tem aí adolescentes dentro, eu tô falando dentro da minha realidade, né? Da trissomia, de 16 anos, que não sabe ler e escrever. Como que ele passou? Vai Que só- vivência ele mínimo, ganhou? né? Porque é o mínimo. Mínimo pra ter autonomia. Eu sou muito aberta, quem me conhece sabe. Se a Maria chegar a um nível maior de uma faculdade, fazer qualquer outra coisa, amém, ela conseguiu pro mérito dela e tá tudo certo. Eu não vou ser essa mãe que vou cobrar. O que eu quero é o básico. O que é o básico? Que ela leia, que ela escreva, que ela consiga, mais do que ler e escrever, interpretar o que ela tá lendo. Pra ninguém passar a perna nela. E que tem uma função Entendeu? social. Saber entendeu? escolher o pedido. Sim, Né? ela Conseguir ler o pedido. Sim, aí eu vou, a batata adoro, sabe, é essas coisas básicas, é as rotinas que a gente quer. É. A gente não quer um menino que fica discursando, se ele chegar na palestra, amém, né, temos João Vitor, tem Rafael Delgado, tem uma galera aí que alavancou, eu acho isso ótimo, e falo, nossa, Maria fosse meu palestrante, lindo, eu ia amar, mas se ela não for, tá tudo bem, mas o que é o básico? Eu entregar para ela uma lista de compras, filha, vai no supermercado e compra isso pra mamãe. E ela Isso, saber o que isso. ela tem que comprar, Isso. entendeu? E voltar certinho, E voltar voltar tudo com certinho, o troco certo. Isso. E aí é um grande problema, o povo passa a perna nos meninos, porque eles não sabem fazer a devolutiva da conta, né? Então é uma coisa que eu foco muito com a Thaís, falar, olha, eu preciso que ela tenha a experiência da vida diária, da independência diária. Se eu morrer hoje, eu sempre penso isso, a gente não é eterno. Sim. Eu quero preparar a Maria pra Acho que todo vida. pai, toda mãe. Pra vida. gente. A nossa dor de pai atípico é essa. É incrível. Eu não tenho dor se eu morrer agora. Como vai ficar a Helena? Como vai ficar a Sofia? Ai, tranquilo. Sofia vai se virar, a Helena casar. Tudo certo. Quando fala Maria, e eu? Pouco tempo, fui numa... Até a gente depois eu vou falar sobre essa ação. A gente foi numa casa de abrigo, né, de idosos, de um projeto de um amigo nosso. E foi muito bacana, a gente cantou, louvou e tal. E aí, quando me descubro, o Paulo chega pra mim e fala, você não vai acreditar. Tinha uma senhora de 70 anos, síndrome de Down. Numa cama, já cuidados paliativos, com sonda, né, gás e tal, não sei o quê. E a família simplesmente abandonou. Recebe o benefício e não repassa nenhuma verba. Ela precisa de uma alimentação especial e depois eu quero até usar nosso canal para a gente tentar fazer uma ação para a gente arrecadar esse alimento para ela. E eu fiquei parada naquela cena. Eu vi minha filha ali.
como vai ser? Entende? Quantas oportunidades que essa pequena, linda, os olhos amendoados, azuis, teve, mas as pessoas roubaram dela o direito do aprender, do ser. Então ela está ali acamada esperando a hora. E aquilo ali me chocou profundamente. Quantas pessoas com a trissomia estão nessa situação? Porque às vezes não tiveram uma mãe e um pai barraqueiro, não tiveram aí uma Thaís para encontrar na vida para barraquear com a gente, porque ela é barraqueira também. Já vou saber. Mãe, querem uma ajudante barraqueira. Por favor, ótimo. A gente ajuda a fazer barulho. Eu já tenho É possível. Eu até falei para ela, Érico, ó, essa aqui. Aí ela... Sabe essas coisas? Então, é das minhas, Então a gente fala muito sobre esse peito. É lindo, maravilhoso. A lei é linda. A lei é linda, gente. No papel é tudo bonito. E o fazer? Mas e o fazer? Né? A dificuldade que a gente encontra nisso. Então, adoro, né? Lindo. Mas eu queria que ele fosse eficaz. E você se depara muito com isso, né? E a falta do PEI no dia a dia, o fazer, gente, até hoje eu não conheço nenhum que fez, nem por escrito. De toda a sua história, nem como? Sangue de Jesus. Na escola e uma esperança dela citar pelo menos uns 2. Pra mim, não, eu acho que pelo menos assim, o formulário preenchido teria na escola. Não existe. O espaço hoje ele fez 4 anos e meio. Então, eu saí de uma zona de conforto, né? Eu vivi em uma escola 24 anos, foi minha vida ali. Aprendi muito, enfim. Então, quando eu fiquei só por conta do espaço, e visitando várias escolas, abrindo o leque mesmo, né? Vendo outras formas de ensinar e aprender, né? De um jeito diferente. Até hoje, aqui, assim, sempre que eu pedi, solicitei um plano específico, não tem. Faremos, Thaís, estamos fazendo. Faremos, estamos fazendo. E aí eu parei de lutar, de querer ver o documento. Então, a luta primeiro eu estou aqui para agregar. E eu falo isso com muita tranquilidade em todo local. Eu não estou aqui para falar assim, se seu trabalho é bom ou ruim. De forma alguma, quem sou eu? Para ser fiscal, eu já fui professora de sala de aula, gente. Então, sei da demanda, sei dos desafios e sei das conquistas, né? O que é possível, o que não é possível, enfim. Então, as minhas perguntas são muito pontuais e eu tenho falado isso para as famílias. Façam perguntas pontuais, que é aquilo. O que é na língua portuguesa? O que é na matemática? O que é nas ciências? Eu preciso saber isso. Se socializa, se não socializa, se tem amizade, se brinca, as escolas já até informam. Né? Isso também é importante. Elas também, né, falam sobre isso. Se no parque não fica só com brinquedo sozinho, se consegue chegar no colega e pedir para brincar ou sugerir uma brincadeira. Né? Porque não é só ir lá e abraçar. Existe a comunicação, né? Funcional. Ela precisa funcionar. Então, assim, na parte cognitiva, pedagógica, façam perguntas pontuais. Esperem respostas pontuais. Se não tiver, pergunte. Então tá, tia, né? Depende da instituição. Então vamos pensar juntas. Eu preciso que a gente saia dessa reunião aqui pensando sobre isso. Vamos pensar juntos então, sobre isso, isso e isso. Né? A Maria precisou de questões de saúde se ausentar um tempo da escola. Então, no retorno. Então, vamos focar em quê? No processo de leitura e escrita? Vamos focar no processo de leitura e escrita. Eu preciso que todo mundo faça. Né? Tem essa força-tarefa. Então, todo mundo, família, escola, e o pessoal lá da Thaís é Thaís. Então, vamos focar nisso. E é tão assim... Quando começa a fazer, a criança vibra, a criança conquista, o olhar fala. Se a criança não é verbal, o olhar fala, a mãozinha fala, o corpo fala, o corpo deixa de ficar deitado na cadeira para ficar assim, ó, né? Então, são várias formas da criança comunicar para a gente que ela está
conseguindo, que ela está achando interessante. Não é porque a mamãe, a Pro, a escola, a Pro Thaís querem que eu leia isso, avance. Não, é porque é importante. Eu comecei a olhar as placas. Eu tô começando a virar pro meu colega e falar assim, me escuta! Eu não quero brincar disso. Né? Eu vou mostrar o dedinho. Não quero. Você pode falar pro colega, eu não quero. Eu tinha um aluninho que ele fazia assim. Toda vez que ele não gostava de algo, era... E aí, nós fomos ensinar. O que você quer?